Contraponto começa agora e no programa desta semana nós vamos falar sobre o cenário político partidário desenhado por você, eleitor, em 2014, para um mandato que começa em 2015. E pelo menos mais 4 anos aí a gente vai ter um novo cenário no Congresso Nacional. Tanto com a nova conformação da Câmara de Deputados, quanto do Senado Federal. Essas mudanças foram significativas e certamente elas repercutirão no cotidiano da gente. Zé Luiz, como que a gente pode avaliar a importância da mudança no Congresso Nacional em relação ao direcionamento da política no país? Pois é, olha, do Congresso Nacional, o governo, qualquer governo para governar, precisa de ter maioria no Congresso, ou seja, precisa construir essa maioria, precisa do Congresso para aprovar seus projetos de lei, seu plano de governo, a lei orçamentária, né? Sem o Congresso apoiando, não tem como governar. A gente tem um fator interessante e complicado no nosso sistema político partidário, porque nós temos um excesso de partidos políticos. E esse Congresso, especialmente, é mais excessivo ainda. Nós temos 28 partidos políticos representados na Câmara de Deputados. E isso, então, vamos imaginar, olha, o governo está aí, ele precisa construir maiorias. Quando a gente imagina, por exemplo, o sistema parlamentar, os governos dos sistemas parlamentares são sempre majoritários. Então, o primeiro-ministro sempre tem a maioria do parlamento. Porque se ele deixa de ter a maioria no parlamento, ele deixa de ser primeiro-ministro. É importante a gente esclarecer para o nosso telespectador que no sistema parlamentarista, nesse sistema de governo, o parlamento é quem escolhe o primeiro-ministro, em geral, porque tem alguns sistemas com particularidades, né? Como é o caso da Inglaterra, do Reino Unido. Mas, em geral, nos sistemas parlamentares, é o parlamento que elege o primeiro-ministro. Então, ele sempre tem a maioria no parlamento, o que favorece, o que facilita o governo. Facilita o governo. São governos viáveis, são governos que governam com mais tranquilidade para implementar suas políticas públicas. No caso do presidencialismo, e especialmente no presidencialismo multipartidário, como é o nosso caso, e agora esse Congresso mais ainda, essas maiorias são difíceis de se constituírem. Você imagina um governo na França, você tinha o presidente François Hollande, que é o presidente, tem um primeiro-ministro, que também é socialista, e uma maioria dos socialistas no parlamento. Então ele governa com facilidade, ele implementa com mais facilidade. As coisas não estão fáceis também para lá, não. Mas ele implementa suas políticas públicas e a população tem como avaliar. Num Congresso esfacelado, fragmentado, como é o nosso, cada projeto de lei que é enviado tem que ser duramente negociado. Então, é difícil de aprovar, é sempre um desgaste muito grande para o governo e muitas vezes, infelizmente, acontecem outros tipos de negociações, que são além de uma negociação simplesmente ideológica, programática, mas às vezes distribuição de cargos, etc., ou até outras coisas que já aconteceram no passado, que a gente não desejaria que acontecesse. E uma coisa curiosa, Zé Luiz, é que a gente não tem no Brasil uma tradição de fidelidade partidária, mas a fidelidade no sentido de seguir a orientação do partido. Porque, por exemplo, a gente teve um episódio recente do PMDB, que não é só da base do governo, mas tem o vice-presidente da República. E agora, recentemente, votou contra um projeto que está sendo defendido pelo governo, que é a questão da participação popular, o decreto, enfim, que é um assunto especial que merecia, que merece um programa inteiro para a gente debater sobre isso, mas esse é só um exemplo de como a gente precisa amadurecer ainda a nossa democracia e o nosso sistema político-partidário, porque não é possível, uma estabilidade política, uma estabilidade governamental com uma base que não apoia os projetos do governo. Não, isso é absurdo, E essa coerência político-partidária, ou seja, os deputados, representantes de um determinado partido político, eles precisam estar de acordo com o projeto, eles têm que ter um projeto comum. O mandato, a ideia, e principalmente no sistema presidencial hoje, com as eleições proporcionais que nós temos, a ideia é de fortalecer os partidos políticos. Então, os partidos políticos, o PMDB, por exemplo, ele tem que discutir com os seus deputados, os seus representantes, com os filiados ao partido, quais são as políticas, vai apoiar o governo, se vai apoiar o governo, vai apoiar o governo em quê? E aí ter uma posição em bloco. Ali. Então, você tem o partido PMDB, tem esse projeto. O que não tem menor sentido é um deputado votar de um jeito, outro deputado votar de outro jeito. Isso traz instabilidade, isso prejudica o governo, isso prejudica o país. O que está acontecendo aí prejudica o país. Já é um ensaio do que vai virar no próximo parlamento,
que eu vejo que é pior do que esse no sentido de que há mais partidos políticos, ele está mais fragmentado e ele é mais conservador. Isso é bem curioso, porque a gente tem, nas eleições gerais, como nós comentamos no programa da semana passada, nós temos eleições para deputado federal, para senador, para governadores de estado, deputados estaduais, presidência da República. E numa esfera, vamos pegar a esfera federal aqui, por exemplo, que é a esfera da União. Quando foram eleitos tanto o presidente, que é o chefe do Poder Executivo, quanto os membros do Poder Legislativo, o que a gente tem expectativa é de uma coerência do eleitor, mas a gente está ainda nesse processo de amadurecimento político-partidário. Então, o que a gente viu foi uma escolha do eleitor, uma definição nas urnas, por uma proposta mais progressista do ponto de vista moral, né? Mais socializante do ponto de vista econômico para a presidência da República. No entanto, não houve esse reflexo no parlamento, o parlamento porque a gente tem um parlamento mais conservador, né? Eu acho que vamos falar um pouco desse cenário aqui, né? Do resultado das urnas. Então, a gente tem, por exemplo, o Partido dos Trabalhadores tem atualmente 88 deputados federais. É a maior bancada na Câmara Federal. Continua sendo a maior bancada, né? Continua sendo, mas agora houve uma redução de 18 representantes, né? O PT teve uma perda na Câmara Federal e que agora vai passar a ter, a partir do ano que vem, apenas 70 deputados do partido. Lembrando que o eleitor ele deve imaginar, entendendo o sistema, que se a presidenta de Poder Executivo precisa do parlamento para governar, então seria coerente aqueles que votaram no projeto político da presidenta Dilma, do PT, votassem em deputados e senadores do PT para viabilizar esse projeto político. Mas, infelizmente, isso ainda não acontece e muitas vezes o voto dado aos deputados é um voto muito pessoal. Eu conheço fulano de tal é legal, vou votar nele. E as pessoas muitas vezes não sabem nem qual é o partido político do fulano de tal. Então, esse amadurecimento a gente já vai tendo, né? A gente tem pouco tempo de democracia representativa, né? A partir da democratização com a Constituição de 88, mas aos poucos eu acho que as pessoas vão aprendendo essa lógica do funcionamento do nosso sistema de governo, né? Do nosso sistema político. A gente teve também uma perda no PMDB, que tem atualmente 71 deputados federais, vai passar a ter 66. O PSDB teve um aumento no número de deputados, de 44 passou para 54. Né? O PSB, de 45, teve uma redução para 37. Se a gente analisar as outras perdas, como, por exemplo, o PCdoB, que tinha 15 deputados federais e agora vai passar a ter 10 deputados, a gente percebe claramente uma retração da esquerda no parlamento. Isso. Né? A que você atribui, Zé Luiz, essa ascensão de um conservadorismo no nosso Congresso Nacional? Olha, o discurso conservador ele tem crescido no mundo inteiro. Né, esse momento, e um discurso bastante conservador, não é pouco conservador, não. Né, e isso se deve a vários fatores. Né? Eu acho que, primeiro, se a gente pegar no nível global, que a gente tem assistido, é mais uma crise dessa democracia representativa, né, um desmonte do estado de bem-estar social que vem acontecendo na Europa, né, nos Estados Unidos já há mais tempo, e que as pessoas ficam como que perdidas. Olha, onde que eu vou encontrar, né, aquilo que eu desejo, segurança, né, bem-estar, etc. E com isso, na Europa e nos Estados Unidos tem crescido um voto de extrema-direita, que faz esse discurso social e, ao mesmo tempo, junto com o discurso de segurança, contra a imigração, etc. No Brasil, nós temos um discurso midiático muito conservador. Né? A grande mídia, e daí é uma questão que a gente nós vamos discutir proximamente nos nossos programas, né, a necessidade de democratização da mídia. A mídia no Brasil ela está na mão de poucas famílias que vão estabelecer uma pauta conservadora, né, vão explorar muito a questão do medo, a necessidade de punição, como se a punição fosse resolver o problema da criminalidade alta que nós temos no Brasil, né, redução da maioridade penal e etc. E, além disso, uma expansão de um discurso moralista conservador no campo religioso, que também tem aumentado muito no Brasil. Então, primeiro, acho que essa massiva imposição da grande mídia desse discurso conservador, que também cresce, né, com algumas religiões ou denominações
tem uma perspectiva mais conservadora ou mesmo fundamentalista, esse discurso também tem aumentado muito no Brasil. Será que a gente pode associar isso um pouco à própria redistribuição de renda? Né? Porque será que as pessoas, quando aumentam a renda, elas têm uma tendência uma inclinação ao conservadorismo? Porque é interessante isso, né? Na mesma medida em que o Brasil saiu do mapa da fome no mundo, teve a maior redistribuição de riqueza da sua história, né? Ao mesmo tempo que isso acontece, a gente tem essa inclinação conservadora. Será que a gente pode associar uma coisa à outra? Sim, eu acho que sim. Porque o ganho que houve nesses últimos 12 anos, os 8 anos do governo Lula e os 4 anos do governo Dilma, né, o que a gente viu foram quase 60 milhões de pessoas que melhoraram de vida. Mas essa melhorar de vida tem significado principalmente a inserção dentro da sociedade de consumo, o aumento do padrão de consumo. Então, pessoas que antes não podiam comprar seu carro, eletrodomésticos variados, sua televisão de LED, né, sua casa, não podia ir ao restaurante, viajar para o Brasil, viajar pelo exterior. Essas pessoas hoje são milhões que começam e que podem viajar, os aeroportos estão lotados, etc. Então, essas pessoas que tinham um padrão muito baixo, e que tinham muito pouco a perder e que estavam lutando por um ganho, agora são pessoas que já têm algo a perder e por isso se tornam conservadoras. Mas o que é muito interessante, como resultado dessas eleições até, é que essas pessoas, muitas dessas pessoas, votaram contra um projeto político, né, votaram contra uma candidatura que lhes beneficiou, ou seja, essas pessoas passaram a chamada nova classe média, a classe C, aumentaram seu padrão de consumo, agora estão podendo viajar para o exterior, estão podendo viajar pelo Brasil afora. Essas pessoas se beneficiaram dessas políticas, né, de 12 anos do governo do PT, votaram contra o PT. Por quê? Aí a gente tem vários aspectos que vamos levar em consideração, mas justamente porque elas mudaram o lugar de onde elas estão vendo o mundo. Elas entraram para a sociedade de consumo, elas passaram a ter algo para perder e passaram a se identificar com uma classe média tradicional e uma classe média alta que elas também almejam chegar lá. E, de repente, caem no discurso conservador que, interessantemente, é contra elas mesmas. É interessante isso, porque elas se projetam em um perfil socioeconômico, né, e cultural e comportamental que não lhes diz respeito, né? A gente comentou aqui no Contraponto Cinema o filme Os Box Trolls, né, que tem um personagem que é um personagem que quer ascender ao nível da aristocracia presente ali no filme e que ele vai tentando se adaptar a esse modelo de sociedade, a esse modo de vida com o comportamento de quem aprecia queijos e tem todo um linguajar, né? Ele fala, experimenta um queijo e fala, não, esse aqui tem uma nota de ameixa e tal. Isso que a gente observa muito no chique, comportamento. Né? Então, né? agora eu miro ali onde eu quero chegar. O que é um fenômeno interessante, a gente pega o final do governo Lula, o Lula termina o governo com quase 80% de aprovação, e o fenômeno Lula é que ele tem uma linguagem popular, ele se comunica, né, com a maioria das pessoas, com simplicidade e extrema clareza, né? E muitas dessas pessoas se identificavam com o trabalhador Lula, aquele trabalhador que fala da forma como ele fala, e se comporta, né, como trabalhador, etc. Agora passam a se identificar, né? Não, agora eu quero ali a classe média alta, eu quero ver aquele cara que tem um carrão, porque eu estou almejando, eu já consegui meu carro, agora eu quero um outro. Então, isso é um fenômeno interessante, mas que as pessoas precisam pensar sobre isso, porque muita gente mesmo votou contra um projeto político, foi um projeto político que permitiu que elas melhorassem de vida. Né? Isso, porque essa ascensão econômica permite que elas adquiram os símbolos de que elas pertencem a essa categoria social. Então, elas usam o mesmo óculos de sol que as suas referências, né, de uma vida, de uma elite econômica e vão passar representam. A votar no candidato da elite. Exatamente, vão passar a votar no candidato da elite. Bom, a gente vai fazer um pequeno intervalo agora no Contraponto. Daqui a pouco a gente está de volta para falar mais um pouco sobre o cenário político-partidário de 2015, que foi construído, desenhado nas eleições de 2014. Até daqui a pouquinho. Você sabe o que ele faria se alguém o provocasse xingando, ofendendo, chamando para a briga? Nada. Minha vida vale mais do que qualquer briga ou discussão. No Brasil, milhares de pessoas são mortas por motivos fúteis. Conte até 10. A raiva passa, a vida fica. Paz. Essa é a atitude.
uma campanha do Conselho Nacional do Ministério Público e ENASP. O Contraponto está de volta e no programa desta semana a gente está falando sobre a nova composição do Congresso Nacional, fazendo uma análise aqui do cenário desenhado em 2014 para o mandato que se inicia em 2015, quais são os reflexos disso na sociedade brasileira. Bom, a gente comentava aqui no primeiro bloco sobre algumas alterações em termos de número de representantes de partidos políticos na Câmara Federal. Eu quero começar esse bloco falando um pouco, Zé Luiz, sobre os partidos que não tinham representação na Câmara e que passaram a ter, né? São eles o PHS, que já entra no Congresso Nacional com 5 deputados, acho que isso é bem expressivo, não sei se exatamente mérito do partido ou uma característica da população que não associa os candidatos ao partido, né? O PSOL, que também aumentou, na verdade o PSOL já tinha 3 representantes, passou para 5. Mas eu quero falar aqui daqueles que não tinham representante, como é o caso do PTN, o caso do PSDC, né, que já é um partido até mais conhecido, o PTC, PRTB, PSL e PT do B. Né? Alguns partidos até mais conhecidos e outros que a gente não sabe nem o significado das siglas, né? Não sabemos ainda. Pois é, e isso é o que a gente falava no primeiro bloco, né? Essa fragmentação excessiva, ela é ruim, porque muitas vezes esse pequeno partido, ele passa a ter uma força desproporcional ao seu grau de representatividade. Por exemplo, se é votada uma emenda à Constituição, né, que precisa de 3/5 da Câmara de Deputados e 3/5 do Senado para ser aprovada em 2 turnos de votação, então vamos pensar, olha, eu quero fazer essa emenda, uma emenda sobre a reforma política, por exemplo. Né? De repente, para você conseguir esses 3/5, que é muita coisa, eu vou precisar contar com esses pequenos partidos. Às vezes faltam 2 votos, 3 votos, né? Poucos votos para eu conseguir a maioria que eu preciso para aprovar uma lei complementar, uma lei ordinária, ou lei ordinária é mais fácil de ser aprovada, ou especialmente uma emenda à Constituição. Aí o parlamento vira uma feira, né, de negociação. Vira uma feira. Aí esse pequenininho, que depende dele, fala, nossa, você depende de mim, eu tenho 3 deputados, mas para você aprovar essa emenda, você depende de mim. Aí vai negociar, eu quero cargo tal, eu quero cargo X, eu quero isso, eu quero aquilo. Isso é muito ruim, porque a gente sabe que isso não acontece só no Brasil, esse é um problema da democracia representativa majoritária, né? Mas o que muitas vezes a gente vê parlamentos funcionando muito mais, especialmente antes, né? Muito mais com base em ideias, em projetos, em programas. Eu tenho uma identidade, uma identificação com o seu programa de governo, com o seu projeto, né? Com as ideias que você defende, e não com esse jogo de interesses. Mas é algo que os cientistas políticos e as pessoas que estudam, né, o direito têm que estar lidando com essa questão, né, que a gente vai perdendo muito hoje essa democracia político-partidária, ela vai abrindo espaço para uma democracia de opinião pública, né, onde a mídia ela passa a ser fundamental. Então você não tem mais tanto coerência política com os partidos políticos, mas é uma democracia de opinião pública onde os deputados, os governos vão se comportar segundo as pesquisas de opinião e como que ele vai poder vencer a próxima eleição. Então a preocupação é em manter o poder, vencer a eleição e não tanto a coerência política com o seu programa de governo. Claro, né? A ideia da eficiência partidária, que é vencer. Isso, né? que é vencer. Que não tem esse compromisso com o seu projeto originário. Então esses partidos e nem estão tem, em crise. às vezes, um projeto, né? Inclusive, isso é uma carência que a gente tem de coerência entre a legenda e as propostas defendidas pelo partido, porque no Brasil, será que a gente pode dizer que o Partido Socialista Brasileiro é socialista? Não é, né? O Partido Social-Democrata é social-democrata. Não é também, né? Então, a gente tem esse descompasso entre a própria legenda e o seu projeto político. Agora aqui, Zé Luiz, se a gente fizer uma comparação com essa nova composição da Câmara e do Senado, a gente observa que no Senado o eleitor continua um pouco mais conservador em relação ao seu voto. Não tem nenhum partido novo no Senado. Né? O Senado mantém uma distribuição dos seus representantes, que são os representantes dos estados e do Distrito Federal. Isso é importante o telespectador saber que a Câmara Federal, a Câmara de Deputados, é representante do povo.
E o Senado Federal tem os representantes dos estados e do Distrito Federal, são representantes das unidades federativas do Brasil. Por isso que a Câmara de Deputados tem uma composição proporcional à população dos estados e do Distrito Federal, enquanto o Senado Federal tem uma distribuição simétrica, onde todos os estados têm o mesmo número de senadores e o Distrito Federal a mesma coisa, que são 3 senadores. Então, neste processo eleitoral, nós escolhemos um. Para o próximo mandato, a gente vai escolher 2 senadores. Então, no Senado Federal, nós tivemos, e isso aqui, acho que talvez seja a análise, né, mais curiosa em relação à nova composição do Senado, é que os grandes perderam, né? PMDB, PT e PSDB tiveram uma redução. O PMDB de 19 para 18, PT de 13 para 12, PSDB de 12 para 10, né? O PSDB perdeu 2, os outros 2 perderam um senador. E os outros partidos mantiveram aí, houve uma redistribuição, mas já com os partidos que tinham representantes no Senado Federal. O PSD aumentou de 1 para 3, PTB perdeu 3 senadores, né? Tinha 6 e agora vai passar a ter 3. Democratas tinha 4 e aumentou 1, né? O Democratas, que é um partido que vem, é o PFL, o antigo vem PFL. Decrescendo, vem né? decrescendo. E na Câmara diminuiu aumentou no Senado, significativamente, mas diminuiu na Câmara. E no Senado aumentou 1. Né? Mas é um partido que vai desaparecer, se ele continuar nessa linha aqui, ele vai acabar desaparecendo. E quem aumentou aqui significativamente no Senado foi o PSB. De 4 passou para 7. Isso no Senado é muita coisa. 3 senadores é muita coisa. Para 7 senadores é muita coisa. Qual é o papel do Senado, Zé Luiz? Pois é, o papel do Senado ele cumpre 3 papéis, né? Ele é uma casa revisora, e no nosso caso, os projetos de lei, em geral, começam na Câmara de Deputados, os projetos apresentados pelo deputado, presidente da República, outros poderes, começam na Câmara de Deputados. Ou de iniciativa popular. Na iniciativa popular também, na Câmara de Deputados. No Senado começam só aqueles projetos apresentados pelos senadores. Então, quando o projeto começa na Câmara, vai para o Senado, que vai exercer essa função revisora, né? Pode apresentar emendas àquele projeto e, aprovadas algumas emendas, as emendas voltam para serem apreciadas na Câmara de Deputados e, aprovadas ou não na Câmara de Deputados, vão para a sanção ou veto da Presidenta da República. O Senado cumpre uma função conservadora também, né? Porque o mandato dos senadores é de 8 anos. Então, e essa renovação do Senado é de 4 em 4 anos, 1/3, 2/3. Então, sempre haverá no Senado 1/3 ou 2/3 da legislatura anterior. Senadores que foram eleitos há 4 anos atrás. Todo senador cumpre 2 legislaturas. Então, o que acontece? Se hoje, por exemplo, nós tivemos, infelizmente, aí uma tendência, né, de um Congresso mais conservador, mas ainda restará 1/3 ou 2/3 de senadores que marcam a tendência eleitoral de 4 anos atrás. Essa é uma característica conservadora, ou seja, o impacto das mudanças é muito maior na Câmara e menor no Senado. E o Senado é também a casa de representação dos Estados-membros. Então, aí deveriam ser afinados com os governos estaduais, mas o que também, por um problema do nosso sistema que precisa ser reformado, isso nem sempre acontece, porque os senadores, por exemplo, de Minas Gerais, não são do PT. E o governo agora de Minas Gerais é do PT. Então, você tem outros estados, como a Alemanha, Canadá, por exemplo, o senador é sempre do partido político do governo daquele estado-membro, porque ele representa os interesses do governo eleito no estado-membro, né, no Senado, né, e na aprovação das leis, etc., no que diz respeito, que interessam os Estados-membros. Né? Será, assim, considerando que o Congresso Nacional tem essa representação da sociedade brasileira, na verdade, são as pessoas que vão decidir sobre o futuro do país, porque elas vão votar os projetos de lei, né, que regulamentam a sociedade brasileira. E esse Congresso, ele representa o povo brasileiro em termos de proporcionais mesmo, né? A eleição é proporcional numa tentativa de configurar um mini Brasil ali dentro do Congresso Nacional, né? Haver uma correspondência entre a sociedade brasileira e os seus representantes. Mas será que em termos de população parda, negra, população LGBT, população feminina, será que esses grupos estão representados? Não estão, e esse é um problema que nós precisamos discutir na reforma política. O nosso Congresso Nacional não nos representa e o atual sistema, a forma de escolha, de funcionamento deles, vai perpetuando essa não representação. A gente já teve a oportunidade de comentar aqui no programa, inclusive, que você tem um percentual muito alto de famílias que dominam o Congresso Nacional, né? Algumas têm família desde 1822.
né, que não sai do poder, Sarney, a família Sarney, né, desde 1966. Né? Então, a gente precisa mudar, mas a gente precisa de uma reforma política. Tem debates muito interessantes acontecendo hoje, publicações, tem um livro, né, que fala sobre o sorteio na democracia, né, um livro do Yves Saint-Thomé, foi publicado pela editora da UFMG. Né? Nesse livro, por exemplo, ele resgata algo que acontecia, ele cita o caso da República de Veneza, né, no século XV, onde eram sorteados cerca de 400 cidadãos que ocupavam vários cargos públicos, né, e geriam a cidade. E você tem algumas experiências de sorteio que estão começando a aparecer também, ou voltar a aparecer. Por exemplo, na França, no Canadá, teve uma experiência de sorteio recente na Grécia. E além do sorteio, você tem outras formas, outros ensaios, né, de democracias consensuais, né, ou então pensar de como que a gente pode ter no Congresso, né, representantes dos mais diversos grupos de interesses, né, dos mais diversos grupos sociais e políticos presentes numa sociedade. Então a gente tinha que ter vagas, né, para as mulheres, para a população LGBT, para os afrodescendentes, para os indígenas. Experiências essas que vão acontecendo, por exemplo, em democracias que se radicalizaram, ou seja, democracias que estão cada vez mais democráticas, poderíamos dizer assim, como no caso da Bolívia, do Equador, da Venezuela, do Canadá e outras experiências que vão acontecendo pela Europa fora, né, com outras formas de democracia. Porque quando a gente fala em democracia, além da democracia representativa majoritária, que a gente está comentando aqui, que é o que todo mundo se refere, a que se tornou hegemônica, que está com problema pelo mundo afora, a gente tem democracia direta, democracia semidireta, democracia consensual unipartidária, democracia consensual pluripartidária, democracia consensual descentralizada, de base, que acontece, por exemplo, na Bolívia, no Equador, né, democracia plebiscitária, democracia participativa, democracia deliberativa, enfim, são outras formas de democracia que a gente precisa aperfeiçoar no Brasil e precisa, por isso, a gente precisa da reforma política. Bom, Zé Luiz, você falou uma coisa que eu acho que é importante o nosso telespectador atentar, é que esse problema da representação não é um problema do sistema político partidário brasileiro, porque às vezes a gente pensa assim, o Brasil, o problema é o Brasil, o povo brasileiro que não sabe votar. O sistema político partidário, representativo, a democracia representativa está em crise no mundo, né? Eu gosto sempre de lembrar que a experiência da França nas eleições, que primeiro houve um embate entre o Chirac e o Jospin, né? Aliás, na verdade, esse não é nem o primeiro governo que a gente chama de governo de coabitação, né? O primeiro foi com o governo Mitterrand, que mostra também que esse descompasso do eleitor entre a sua escolha para o chefe do executivo para o parlamento não é um privilégio também do eleitor brasileiro, né? A gente tem, por exemplo, teve no governo Mitterrand, o povo escolheu eleger um presidente do Partido Socialista e um parlamento conservador, como aconteceu agora no Brasil, né? E depois, na eleição do Jacques Chirac, em que ele concorria na verdade, na eleição com o Chirac e o Jospin, houve um eleitorado não compareceu e aí foi o Le Pen para o segundo turno. Mas e aí todo mundo votou no Chirac para evitar o fascismo. Exatamente. Eu me refiro ainda à eleição anterior, quando o Jospin foi eleito, né? E o parlamento, um parlamento de direita, né? Então, assim, esse governo de coabitação, né, na verdade, o Chirac de direita com o parlamento de esquerda. A gente já teve governos de coabitação assim, com um presidente de esquerda e um parlamento de direita, foi o Mitterrand com o Chirac, depois teve o Chirac com o eleito, o Chirac eleito com um parlamento de esquerda. Com o Jospin primeiro-ministro. Jospin primeiro-ministro, exatamente. Então, assim, essas configurações, essa desordem, uma certa desorganização no pensamento político partidário do eleitor, que se reflete nas urnas e na composição dos poderes do Estado, poder executivo e poder legislativo, não é um privilégio brasileiro, não. Não, isso acontece. Isso é um exercício da democracia. Isso tem sido denunciado, inclusive, casos onde você tem, por exemplo, quando foi discutida a Constituição da Europa, né, a maior parte da população francesa, irlandesa, né, era contra. A Constituição. E os representantes eram majoritariamente a favor. Né? Então, isso é muito comum de acontecer e isso mostra um déficit de representação e um problema grave na democracia representativa que precisa ser aperfeiçoada com a inclusão de outras formas de democracia participativa, deliberativa, consensual e etc.
Então, assim, ao contrário do que muita gente pensa, né, esse eleitor, e às vezes trata de forma agressiva, de forma desrespeitosa, né? O eleitor é burro, o eleitor... Não, nós temos um sistema que é um sistema cheio de falhas, que é o sistema da democracia representativa, e que a gente precisa amadurecer não só o eleitor, mas o sistema democrático, não só do Brasil como do mundo, que é uma experiência problemática para todos que adotam esse modelo representativo. Isso aí. Bom, então o contraponto dessa semana colocou aqui em pauta para você o cenário desenhado para o próximo Congresso Nacional, que se inicia em 2015, com um mandato aí de 4 anos, até a gente ter a oportunidade de escolher de novo. Vamos ver o que esse Congresso vai fazer, né, Zé Luiz? Vamos ver. Eu só quero avisar o seguinte, a gente está atento, a gente está acompanhando, e o contraponto vai estar sempre aqui com o nosso telespectador, analisando as atuações deste novo Congresso, deste novo governo, né, que apesar de ser uma reeleição, o governo federal é um novo governo, e a gente está aqui para fazer o contraponto. Semana que vem nós voltamos com mais um debate para você. Continue com a programação da TV Comunitária.